Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, primeiro trimestre de 2025. Como você sabe, nesse primeiro trimestre de 2025 nós estamos estudando a carta do apóstolo Tiago e a lição de hoje, a lição de número 8, com o tema Autenticidade, um antídoto contra as paixões deste mundo, baseado no capítulo 4 da Epístola de Tiago. Meus irmãos, um recadinho importante para vocês. O aplicativo do EBD em Foco está funcionando novamente. Agora acesse a Play Store e procure por EBD em Foco. Instale no seu smartphone o aplicativo do ebdemfoco.com e acesse todos os slides e subsídios. Isso mesmo, muito mais facilidade para você. Baixe o aplicativo do EBD em Foco e acesse todos os slides e subsídios da plataforma. Lembrando também que você que gosta de ministrar com slides, seja um assinante do ebdemfoco.com e tenha todos os slides da revista CPAD 100% baseada na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. Um destaque importante dos slides produzidos pelo EBD em Foco é que esses slides são editáveis e você pode fazer as alterações que desejar para melhor atender a sua necessidade na sua EBD. Lembrando também que o conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles aqui. Isso mesmo, sendo um assinante do ebdemfoco.com, você tem todo o acesso a todo o conteúdo do ebdemfoco.com. Então, nós temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. Então, acesse o site ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 e 4, que diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10, 3 e 4. Um dos termos de destaque desse texto é militamos. O que é militar? Defender, atuar. Está o tempo todo atuando ou defendendo uma ideia, praticando, vivendo uma ideologia. E aqui Paulo está dizendo que nós vivemos aqui nesse mundo, né? Somos de carne e osso, mas nós não vivemos segundo a carne. Nós não militamos, nós não defendemos, nós não praticamos aquilo que é obra da carne. Na verdade, as nossas armas não são nem carnais. As nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Isso aqui é importante porque, assim, muitos crentes hoje, eles são cristãos militantes apenas. Mas eles não são verdadeiros cristãos. São cristãos que eles estão apenas na prática da religião, mas eles não vivem
de fato o Evangelho de Cristo. Isso é importante. E nós temos também o outro extremo dos cristãos que viraram militantes ideológicos. Militantes ideológicos, eles que usam as armas deste mundo, desta vida, enquanto que nós somos aqueles que, apesar de estarmos aqui vivendo em carne e osso, nós somos verdadeiros soldados de Cristo. Nós somos aqueles que praticamos, que vivemos inteiramente o Evangelho de Cristo. As nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para a destruição das obras malignas. Resumo da lição: a amizade com o mundo resulta em inimizade com Deus. Esse é um ponto que a modernidade, a pós-modernidade, melhor dizendo, tem tentado destruir de forma assim constante. Esse é um princípio bíblico, né, que nós vemos Paulo falar sobre isso, e não só Paulo, mas o próprio Jesus e outros apóstolos, né, que fala que a luz não tem comunhão com as trevas, que não tem comunhão o altar de Deus com o altar dos ídolos, que não tem comunhão a justiça com a injustiça. Isso é básico. Mas mesmo assim a pós-modernidade tem tentado destruir esse valor de dizer que Deus pode ter comunhão com aquilo que é mundano. Por exemplo, homossexualismo, o que mais? Marxismo cultural e tantas outras atrocidades culturais que as pessoas vivem, que são claramente questões mundanas, e as pessoas querem que isso seja aceito dentro das igrejas. Mas é preciso, nós precisamos manter a posição de soldados de Cristo e dizer que não há amizade com o mundo. Nós não temos amizades com o mundo. Quem mantém ou quem constrói uma amizade com o mundo, constrói uma inimizade com Deus, porque não se pode ornar, não se pode juntar Deus e o diabo, a igreja e o mundo. Estes jamais andarão juntos, e jamais andarão juntos. São opostos, são antagônicos. Essas são verdades bíblicas fundamentais para a originalidade do Evangelho. O mundo não tem comunhão com Deus, portanto não tem comunhão com a igreja. Aquilo que são valores mundanos não podem ser inseridos nem aceitos na igreja. Isso é profanação do Evangelho. Nós temos que manter a posição e dizer que a amizade com o mundo constitui-se inimizade com Deus. O texto bíblico da nossa lição, como eu já disse, Tiago 4, de 1 a 7. Eu não vou deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza vai estudar. Esse texto é muito importante, muitíssimo importante, né? Ele começa dizendo sobre as guerras que as pessoas vivem, né, por causa de seus deleites, por causa da sua cobiça. São invejosos, são cobiçosos, guerreiam entre si. Eles oram, mas não recebem, porque oram por coisas fúteis, por coisas banais, carnais, e não para a glória de Deus. E assim por diante. No final, o autor, o apóstolo Tiago, convida-nos a nos submeter a Deus, que nos submetendo a Deus nós resistiremos a todas as obras do diabo e ao diabo. Nossa introdução. Estudaremos na lição deste domingo o 4º capítulo da carta de Tiago. Essa é a introdução mais longa que eu já vi das lições da CPAD.
encontramos aqui uma advertência a respeito dos perigos de uma aliança com os valores e práticas deste mundo, né? Que é o que eu já falei agora há pouco, uma coisa que é antibíblico, que é impossível juntar com os valores bíblicos. Práticas mundanas, valores mundanos, práticas bíblicas e valores bíblicos. Isso não existe. Mas é importante nós observarmos, o professor deve pensar nisso, analisar isso, conversar com seus alunos, que a pós-modernidade está fazendo de tudo, empurrando de goela abaixo na igreja os valores mundanos, a aceitação do homossexualismo, que a igreja é a pessoa, né? A ideia dos desengrejados, que você não precisa de uma comunidade para congregar, e tantas outras coisas que a pós-modernidade está tentando impor à igreja. São valores mundanos, são práticas mundanas que eles querem que a igreja absorva e faça isso como se fosse um valor profundamente bíblico. Nós temos que ter muito cuidado. Por isso que o comentarista está dizendo aqui, que encontramos aqui na carta de Tiago advertências a respeito dos perigos de uma aliança com os valores e práticas deste mundo. Parece que as pessoas neste mundo, nesse tempo, não estão estudando a carta de Tiago. O cristianismo não permite amizade com o sistema mundano que jaz no maligno. Vamos ver que Tiago 4, de 1 a 7, aborda a respeito das paixões mundanas, e vamos tratar a respeito dos perigos da amizade com o mundo, suas consequências e o chamado à submissão a Deus. O nosso chamado é a submissão a Deus e não a relativização da moralidade e do valor bíblico. Nós precisamos ter cuidado quanto a isso. Veremos também a necessidade de se ter uma vida autêntica e dedicada ao Senhor, submersa à vontade de Deus, emergida dentro da vontade de Deus, no centro da vontade do Senhor. Resistindo às paixões desse mundo, é o nosso primeiro tópico. Conflitos e disputas. No primeiro versículo do capítulo 4, Tiago revela a origem dos conflitos humanos. Onde estão os conflitos humanos? Por que a gente tem tanto conflito, né? Por que a gente é tão impaciente? Por que a gente tem tanta ira? Por que a gente tem tanta cobiça? Por que a gente tem tanta frustração? Por que a gente peca? Por quê? Tiago responde: de onde vêm as guerras e pelejas entre vocês? De onde vem toda essa confusão, essa inquietação, essa vida tão desregrada, tão infeliz, tão perturbada? De onde vem? E ele diz: porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, ou seja, dos desejos do seu coração, que nos vossos membros guerreiam? Nasce no seu coração e guerreia em seus membros. Olha que coisa maravilhosa Tiago está nos explicando aqui. Então, onde vem toda essa dor, toda essa angústia, toda essa frustração, todo esse desejo mórbido, toda essa ira, todas essas guerras que a gente vive? De onde vem? Vem de dentro de nós mesmos. De dentro de nós mesmos. Tiago mostra que tudo é resultado das paixões carnais, das obras da carne em nós. Como diz Gálatas 5, 19 a 21, porque as obras da carne são manifestas. São elas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já havia declarado, né? Olha só o que Tiago está nos mostrando aqui, irmãos. Quando você vê uma pessoa inquieta, impaciente, cheia de ira, cheia de impureza, idólatra, brigona, cheia de heresias, invejas, entregue às paixões, essa pessoa é uma pessoa que está sendo dominada pela carne. É a carne. É a carne, são as paixões carnais que está dentro da pessoa que está fazendo ela viver dessa forma. Todo conflito e disputa, principalmente entre os crentes, são prejudiciais
e nunca existirá um lado vencedor. Tiago explica que as disputas e discussões que os crentes estavam enfrentando eram o resultado de desejos maus da velha natureza. Isso é resultado da nossa velha natureza. Isso é importante a gente lidar, porque quando tem uma briga, né, um problema, um atrito entre irmãos, é preciso entender que a culpa não é só de um. Porque se um está inicialmente errado, o outro também está por não perdoar. E por ficar irado, né? Então, assim, por que não é culpa só de um? Porque os dois são pecadores. Os dois são pecadores. Então, os dois estão na mesma qualidade, na mesma posição de pecadores. E por essa razão, é importante que os irmãos entendam que essa luta não é contra o irmão, é contra as inclinações da carne. Essa briga não vai ter um vencedor. O único vencedor, na verdade, vai ser o diabo. Numa briga, numa disputa entre irmãos, só tem um vencedor. O diabo. Sempre será o diabo o vencedor. Nunca devemos dar essa vitória para o diabo. Quando irmãos brigam, é esse momento que o diabo tem vitória sem lutar. Porque os irmãos lutam entre si e dão a vitória para o diabo. Porque numa briga entre irmãos, o único vencedor é Satanás. O crente carnal sempre quer mais dinheiro e bens materiais, tornando-se um consumista e acumulador. Quando não consegue o que deseja, luta com as armas carnais para satisfazer seu eu. Aqui o comentarista até lembra, né, muito baseado no que está dentro do texto de Tiago. Mas é importante nós sairmos também do materialismo para as ideologias. Hoje nós vemos as pessoas na internet brigando, fazendo coisas absurdas, defendendo ideologias, né? Essas pessoas hoje estão infectadas com as ideologias modernas, as ideologias progressistas. A gente fala do contexto do materialismo, do consumismo, que existe, é muito forte, mas hoje existe uma maré de ideólogos cristãos que querem desconstruir, é uma necessidade de desconstruir os valores tradicionais da fé cristã, que é uma coisa absurda. Essas pessoas estão profundamente insatisfeitas com o que o evangelho é, com o que a Bíblia é. Essas pessoas não são, além de serem materialistas, consumistas, são pessoas cheias de ideologias amargas, são pessoas cegas que não conseguem ver o quão mal é o que eles estão vivendo. E aí eles começam a usar armas carnais para defender suas visões, para satisfazer seus egos, para satisfazer suas vontades, mas não estão percebendo que estão cegas pelo materialismo, cego pelo egoísmo, cego pelas ideologias progressistas que têm cegado tanta gente. Não é à toa que Paulo diz a Tiago, nos últimos dias eles criarão comichões nos ouvidos e resistirão à palavra. Essas pessoas não querem ouvir o evangelho. Essas pessoas estão cheias de carnalidade, cheias de ira, cheias de rancor, cheias de mágoa, cheias de desejo carnal, totalmente dominado pela natureza, pelas obras da carne, e não querem de modo nenhum abandonar isso, porque estão satisfeitos com o amor a si mesmo, satisfazendo ao seu próprio ego. Somente o Espírito Santo pode nos ajudar a ter uma vida piedosa, simples, sem exageros, sem egoísmo, sem ideologias, sem materialismo, distante dos conflitos e das disputas. É importante ressaltar que aqueles que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Agradar a Deus é abrir mão das suas próprias convicções pessoais para viver as convicções de Deus. Problemas com falta de respostas na oração. Nos versículos 2 e 3, Tiago explica por que muitos dos nossos pedidos em oração não são atendidos,
Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebe, porque pedes mal. Pedes mal, como o que é esse pedir mal? É para gastar nos seus próprios deleites, ou seja, pede para satisfazer a própria vaidade e não para a glória de Deus. Muitas vezes não recebemos a resposta do Senhor porque não buscamos a aprovação dele. Isso é muito comum, né? A gente está pedindo uma coisa, a gente tem até medo de dizer assim: Senhor, se for da tua vontade que isso aconteça, se não for, que o Senhor não permita que aconteça. Nós temos medo de dizer: Senhor, faça a tua vontade, porque nós estamos tão apegados ao que queremos e tão movidos pelo desejo da carne, que nós temos medo de colocar isso à prova da vontade de Deus. E isso é tão básico, que é tão carnal, que a gente fica com medo de Deus não aprovar. E por que Deus não aprovaria? Por que Deus não aprovaria? Simples, se isso não for da vontade dele. Fazemos orações egoístas, consumistas e queremos algo para somente satisfazer a nossa vontade. Temos que colocar diante de Deus em oração nossas necessidades reais, mas é preciso pedir com sabedoria e fé, isto é, sem duvidar da força e da bondade de Deus para suprir aquilo que realmente necessitamos. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. É importante que nós tenhamos isso em vista. Não faz sentido, é uma afronta, é uma coisa abjeta nós orarmos pedindo a Deus para que Ele satisfaça nosso egoísmo. Mas Deus, graças a Deus, não vai fazer isso. O Tiago está mostrando aqui que aquelas pessoas pediam, mas não recebiam, porque pediam por egoísmo, para satisfazer seu egoísmo, e Deus não irá atender. Neste caso, ao que parece, os crentes para os quais Tiago escreve pedem e não recebem porque lhes falta fé, mas lhes sobra orgulho, cobiça e inveja. Não tinha nada na perspectiva daqueles irmãos que glorificasse a Deus, mas apenas a satisfação da sua natureza pecaminosa. Graças a Deus que o Senhor não vai atender esse tipo de oração. Uma vida prazerosa. É errado desejar ter uma vida prazerosa? Óbvio que não. Como Pai, Deus deseja nos dar boas dádivas. Tiago 1,7 diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Né? Deus não quer que nós vivamos vida de miséria. Como diz Jesus lá no Evangelho de João: eu vim para que tenham vida e vida em abundância e vida boa. Deus não deseja que seus filhos vivam uma vida miserável. Isso seria péssimo para o Evangelho. Não é isso que Deus quer. Mas o que não podemos é desejar ter amizade com o mundo às custas da desobediência ao Senhor. Olha, nós devemos, inclusive o próprio Tiago diz isso, que o irmão que estava numa posição inferior, quando estiver numa posição superior, que ele se alegre. Inclusive é isso que Tiago está dizendo, lembrando do que Jesus disse: a vida que Jesus veio nos dar é uma vida boa, é uma vida abençoada, não é uma vida de miséria. Por isso, não é errado desejar ter uma vida prazerosa, não é errado. O problema é desejar ter uma vida de pecado e pensar que o prazer é o pecado, que a satisfação é o pecado. Não, a satisfação não é o pecado, o prazer não é o pecado. A vida prazerosa para nós é servir a Cristo, é viver para a glória de Cristo. No versículo 4, Tiago usa a metáfora do adultério para descrever a infidelidade espiritual, a amizade com o mundo, ou seja, com seus valores. E Israel viveu isso muitas vezes, né? Nós vemos a descrição do Velho Testamento, especialmente dos profetas, colocando Deus como esposo e Israel como a esposa, e Israel constantemente cometendo adultério. E o adultério de Israel era infidelidade espiritual, sempre abandonando Deus, sempre entregando o coração às idolatrias, ao materialismo e a
a fugir da presença de Deus, a desobediência. A busca pelos prazeres mundanos é vista como uma traição ao compromisso com Deus. Mas de fato porque nós aprendemos que não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre Deus e Mamon. Não há comunhão entre pureza e impureza. Não há comunhão entre justiça e injustiça. Então, toda vez que um crente salvo, ele se propõe a viver uma vida que é antagônica aos valores bíblicos, ele que estava em aliança com Deus, ou está em aliança com Deus, está traindo Deus, está adulterando espiritualmente, buscando a sua satisfação nas coisas do mundo e não em Deus. Ora, se nós estamos usando a metáfora do adultério, nós podemos usar a metáfora do casamento. Qual é o cônjuge que vai admitir, que vai aceitar que o seu companheiro ou companheira busque satisfação fora dele? Isso não é possível, isso é incabível. Só uma pessoa completamente desvirtuada dos valores bíblicos, somente uma pessoa que não tem o mínimo de temor de Deus que poderia aceitar tal coisa, porque uma pessoa que tem temor de Deus jamais aceitaria. Deus é da mesma forma. Deus jamais vai entender como normal você sentar à mesa do Senhor, você dizer que louva o nome do Senhor e ao mesmo tempo se dedicar ao materialismo, às ideologias progressistas, ao mundanismo, às vontades da carne. Isso não é possível. Nós precisamos entender isso. Não há comunhão entre luz e trevas. A busca pelos prazeres mundanos é visto como uma traição ao compromisso com Deus. Se você é servo de Deus, busque a Deus. As coisas deste mundo, buscá-la é trair o Senhor. Quando o crente assimila os valores deste mundo a respeito de dinheiro, fama, sucesso, reconhecimento, poder e afins, em geral, ele se torna uma pessoa invejosa, orgulhosa e ambiciosa. Eu gosto de lembrar desse afins aqui, porque esse afins tem uma série de outras coisas, né, que poderia ser colocado, como por exemplo, as ideologias progressistas. Né? As ideologias progressistas hoje em dia, as ideologias de esquerda, o marxismo cultural, o socialismo e o comunismo, eles conseguem de uma forma tão profunda colocar na mente da pessoa que ela é um ser superior, e com isso essa pessoa começa a desprezar os outros. E essas pessoas, elas tendem, quando elas chegam a esse nível, a se colocar como alguém que eles são os únicos defensores das virtudes. Tudo que os cristãos tradicionais fazem para eles são coisas horríveis. Essas pessoas se tornam defensores das mais absolutas virtudes, mesmo que isso vá de encontro com a palavra de Deus. Por isso é muito importante nós termos cuidados. O comentarista não cita aqui sobre as ideologias progressistas e de esquerda, mas quando ele coloca que afins está nos dando margem para isso, e o professor deve explorar isso. E também sendo mais fiel ao texto de Tiago, que não fala exatamente sobre isso, mas o texto de Tiago fala a respeito de dinheiro, fama, sucesso, poder. E é óbvio, nós podemos inserir aqui as ideologias. As ideologias têm capturado as pessoas, têm manipulado a mente das pessoas. E essas pessoas têm se tornado pessoas que se acham superiores aos outros, donos, detentores dos valores morais, das maiores virtudes, e com isso elas estão criticando a palavra de Deus, se opondo aos valores essenciais e substanciais da palavra de Deus. Tal pessoa não terá suas orações respondidas, pois está distante da presença do Senhor. Estão se enganando, já são fracassados. Qualquer pessoa que vive como cristão e defendendo ideologias progressistas já é um fracassado espiritualmente. É alguém digno de pena, precisa
ser alvo da oração da igreja para que Deus tenha misericórdia. Segundo tópico, as consequências das paixões deste mundo. Ignorar o zelo de Deus. Tiago afirma que o espírito humano que foi dado originalmente por Deus se encontra em uma situação de rebeldia por causa da queda. Né? Gênesis 2:7 nos fala que foi Deus, né, quem soprou o espírito ao ser humano. Herdamos de Adão e Eva uma natureza caída e pecaminosa que é naturalmente contrária a Deus, que é santo. Então nós precisamos entender. E isso Tiago explica, né, que há uma guerra dentro de nós. Há uma guerra que é profundamente mortal, irmãos. E nós precisamos entender isso. Há uma guerra, há uma natureza caída que combate contra o espírito. Nós precisamos entender, e isso é importante. Por quê? Porque toda vez que nós negamos uma verdade como esta, nós estamos dando mais lugar para o diabo. Porque toda vez que nós negamos esta luta, esta batalha, quem sai vencedor é o diabo. Por quê? Porque toda vez que nós negamos esta luta, nós iremos baixar a guarda e Satanás irá avançar. Nós precisamos entender que nós vivemos em constante batalha. Tem uma natureza caída que é atraída por Satanás. Ela está em nós, mesmo os cristãos. Mas nós precisamos também confiar no Senhor e saber que nós temos a natureza de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele mortifica essa natureza pecaminosa em nós. A nossa velha natureza é odiosa, ciumenta e ávida pelos prazeres deste mundo, egoísta e completamente insatisfeita, está sempre cheia de orgulho. Mas, no entanto, a graça de Deus, o seu favor imerecido em nós, quando nos rendemos pela fé a Jesus Cristo, nos torna novas criaturas. Isso que é maravilhoso, essa verdade bíblica, né? 2 Coríntios 5:17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Não importa o quão odiosa é a sua natureza, não importa o quão ávida por prazeres, e não importa como você viveu a sua vida até agora. O que importa é que em Cristo, se você entregar a sua vida para Jesus, você se torna uma nova criatura. E todas essas coisas velhas passam e há coisas maravilhosas e novas na sua e na nossa vida. Somente o amor divino é capaz de transformar a vida daqueles que humildemente aceitam o perdão de Deus e iniciam um relacionamento pessoal com Ele pela fé em Cristo Jesus. Isso é um ponto importante, que não existe outra forma de nós adentrarmos na presença do Eterno, senão através da fé e da humildade. Se nós não nos arrependermos, se nós não nos humilharmos, se nós não nos prostrarmos, se não nos arrependermos e pela fé adentrarmos a presença de Deus, jamais teremos o favor divino. Tem um certo teólogo que diz que a porta do céu é tão estreita e tão baixa que ninguém pode passá-la em pé. A ideia ali é, a não ser que se prostre. Ninguém adentrará as portas do céu se não antes se prostrar. Essa é a metáfora do escritor. Ninguém entrará no céu se não antes se arrepender, se não antes abrir mão das suas paixões, do seu egoísmo, da sua ganância, da sua arrogância, da sua soberba. Por isso, esse teólogo diz que a porta do céu é tão baixa, que ninguém jamais poderá passar ali sem antes se prostrar. É uma metáfora para dizer que nenhum orgulhoso, nenhum vaidoso, nenhum soberbo, nenhuma pessoa que se dedica à vida pregressa, à satisfação pessoal, jamais entrará
nas portas celestiais. Primeiro tem que se prostrar diante de Deus, se render ao Senhor e confiar inteiramente nele. O orgulho. No versículo 6, Tiago afirma aos seus leitores que mesmo que a nossa velha natureza possua inclinação à inveja e ao ciúme, Deus nos dá graça para resistir ao orgulho. E é somente pela graça, viu? É somente pela graça por meio da fé. É só graça, porque nós se deixar, nós mesmos somos sucumbidos, né? Somos tragados pelo orgulho. O eterno reprova o orgulho e a soberba, que são resultados de uma vida carnal. É uma vida carnal, mas pela graça, pelo favor de Deus, através da fé, nós conseguimos vencer essa natureza depravada. O Senhor rejeita todos os arrogantes e que acreditam ser autossuficientes. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento deixa claro que a soberba é pecado, né? Acho que cabe bacana aqui o que eu falei agora há pouco sobre a porta do céu ser tão baixa que ninguém jamais passará por ela se não se prostrar. É preciso se prostrar, meu amigo. Nós não teremos comunhão com Deus, nós não teremos a aprovação de Deus se nós não nos rendermos. A aprovação de Deus não vem por uma boa oratória, não vem por boas ofertas, não vem por roupas elegantes, não vem por ser religioso, por boas obras. Porque você pode ter boas obras, muitas boas obras, e ainda ser orgulhoso e vaidoso. Mas nós precisamos entender que a aprovação de Deus para nós vem a partir de quando nós nos rendermos a Ele. Se a soberba nos afasta de Deus, por sua vez, a humildade abre as portas da graça, do favor e da presença dEle, né? Que eu acabei de dizer. Se nós nos prostrarmos, nos rendermos pela fé, estaremos imediatamente na presença de Deus. Isso é muito glorioso. Distanciamento de Deus. As paixões carnais resultam em um distanciamento espiritual do Pai Celestial. Quando os crentes se envolvem em práticas mundanas, eles se afastam da presença do Eterno e se tornam presa fácil para o inimigo. Todas as pessoas que se enveredaram para as drogas, para as ideologias progressistas, para o ateísmo, para o naturalismo, para a prostituição, enfim, todos que se desviaram de Deus, não se desviaram da noite para o dia, se desviaram porque aos poucos foram se afastando, aos poucos eles saíram da presença de Deus, foram experimentando as coisas da carne e do mundo e de repente foi tragado. Olhe, lembre, irmãos, lembre de Romanos capítulo 1, leia Romanos capítulo 1 e veja o que Paulo diz lá. Deus entrega a muitos aos seus próprios pecados. Às vezes a pessoa está ali no pecado e ele não está doente, e ele não está morrendo, ele não está pobre, e ele está pensando que Deus está aprovando, que está tudo bem. Não! Essa pessoa está entregue ao próprio pecado e ele receberá, Paulo diz isso lá, receberá as consequências da sua vida de desobediência. Distantes do Senhor, somos tomados por sentimentos negativos, como por exemplo a vontade de contender e nos vingar, abrindo a porta para tudo que é deste mundo, né? As pessoas estão cheias de ira, estão insatisfeitas, pensando que todo mundo é culpado por elas estarem vivendo uma vida má, mas na verdade tudo isso é o afastamento da presença do Senhor. Quando somos cheios do Espírito Santo, ignoramos totalmente as paixões carnais e desejamos nos voltar totalmente para Deus a fim de agradá-lo. É maravilhoso, como diz o certo hino, livra-me do desejo de ser exaltado, livra-me do desejo de ser reconhecido, livra-me do desejo de ser aplaudido, mas não me deixe, Senhor, longe da tua presença. Livra-me dos desejos deste mundo, mas me atraia, como diz o pastor John Piper, torna-me cativo teu
prenda-me a ti, para que eu jamais possa me desprender de ti e estar sempre satisfeito no Senhor. Terceiro tópico, a submissão a Deus e a resistência às paixões deste mundo. Submissão a Deus e a resistência ao diabo. Todos nós temos lutas, todos nós enfrentamos tentações. E como vencer essas tentações? Como vencer os desejos desenfreados da nossa natureza? E é importante que o comentarista não está exagerando, não. Os desejos da nossa natureza são desenfreados, são descontrolados. Tiago nos mostra que só existe uma maneira: submeter-se a Deus e resistir ao diabo. E é interessante que esse texto é assim, submeta a Deus e você terá poder para resistir o diabo. E resistindo o diabo, ele fugirá de vocês. No grego, a palavra resistir é uma atitude voluntária de não ceder e não cooperar. Então, se você se submete a Deus, você resiste. Você não coopera, você não cede ao diabo, porque ao submeter-se a Deus, você está profundamente capacitado por ele. Então, submeta-se a Deus, sujeitai-vos a Deus, sujeite a Deus. Sujeitando a Deus está debaixo do poder de Deus, coberto por Deus, protegido por Deus. O termo submeter é o mesmo termo que Lucas utiliza quando descreve que Jesus aos 12 anos era submisso a Maria e José. E desceu com eles e foi para Nazaré e lhes era sujeito, estava debaixo da autoridade deles, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. A submissão a Deus é o primeiro passo para vencer as tentações e os ataques do inimigo. Se não nos submetermos a Deus, se não nos rendermos à vontade de Deus, nós estamos vulneráveis para os ataques do inimigo. Por isso, irmão, é importante a humildade. A humildade é uma das virtudes mais extraordinárias e mais poderosas que existe. Como nós falhamos quando nós não somos humildes. Como nós entregamos para o diabo as nossas fraquezas quando nós não somos humildes. Entregamos para ele as nossas fraquezas, as nossas armas, e acabamos ficando vulneráveis para os ataques do inimigo. Quando nós somos humildes, submissos a Deus, nós recebemos de Deus o poder para vencer o inimigo. O diabo é apresentado como a fonte das tentações, mas que fique claro que todos os crentes têm poder para resisti-lo, assim como Jesus o fez em Mateus 4. Olha só que interessante, né? O diabo é a fonte da tentação. Lembre-se disso, viu? O diabo é a fonte da tentação, mas a fonte do desejo é a sua natureza caída. E o diabo só tenta onde há desejo. Viu? É importante, porque assim, muitas vezes a gente coloca a culpa no diabo por tudo. Todas as nossas fraquezas é culpa do diabo. Eu lembro aqui da história de um grande pregador chamado Jim Swaggart, né? Jim Swaggart foi até comentarista de Bíblia, tá? Tem Bíblia com comentário dele. E ele caiu em adultério. E alguém perguntou a ele o que foi que aconteceu. Ele disse: o diabo me enganou e eu caí. Olha só, ele tentou tirar dele a responsabilidade. O que ele tinha que ter dito era diferente. O que ele tinha que ter dito é: eu deixei o meu desejo me dominar, e o diabo então veio me enganar. O diabo estava ali presente, atiçando, provocando, tentando, estava. Mas o desejo dele já estava dominando o coração dele. Submissão e humildade. Tiago 4, 6 a 10 destaca a necessidade da humildade como parte integrante da submissão a Deus. Já temos até falado sobre isso, né? A humildade, parte integrante da submissão a Deus. Nós não nos submeteremos a Deus se não formos humildes.
Isso sugere que a humildade é essencial para receber a ajuda e a graça de Deus na luta contra o inimigo. Se nós nos submetermos a Deus, Ele nos cobre com sua graça. Isso é sensacional, isso é maravilhoso. Toda vez que nós nos submetemos a Deus, nós somos capacitados por Ele. Humilhar-se diante do Senhor implica reconhecer a sua própria insuficiência e a total dependência dele. Insuficiência minha e suficiência dele. Total dependência minha e total capacidade dele. A humildade nos leva a receber o poder e a autoridade para resistir ao diabo. Tiago deixa bem claro: se nós não nos humilharmos, se nós não nos rendermos diante do Senhor, se nós não nos prostrarmos, se nós não buscarmos ao Senhor, nós não receberemos poder para vencer o diabo. E, consequentemente, vencer o diabo, nós estamos falando de vencer o agente externo da nossa tentação. Mas nós precisamos entender que tem outro inimigo, que é a nossa própria natureza. Se nós não nos rendermos, se nós não nos humilharmos, não venceremos nossos inimigos, que é a nossa natureza e o pecado. Se nós e o inimigo, se nós nos rendermos primeiro, o ato de nos rendermos, de nos submetermos a Deus, nós já estamos vencendo aqui a nossa natureza pecaminosa e o nosso pecado. E nos rendendo ao Senhor, nos submetemos ao Senhor, somos capacitados para resistir e vencer o diabo. O crente deve reconhecer que a autoridade que temos para lutar contra o inimigo venha de Deus. Lucas 10:19 tem um texto maravilhoso: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, se nós nos submetermos a Deus. A oração é uma ferramenta poderosa e essencial na submissão a Deus e na resistência ao diabo. Porque a oração, as pessoas dizem: a oração move o coração de Deus, a oração traz o céu para perto. Não. A oração nos aproxima de Deus. A oração move a gente. A oração quebra o nosso orgulho. A oração quebranta o nosso coração. A oração nos leva à humildade e com isso abre-se as portas da presença de Deus. Por meio dela, não só nos conectamos com Deus, mas também recebemos forças e direção para resistir às tentações. É provado cientificamente que uma pessoa que ora com frequência, todos os dias, ela tem melhor capacidade de tomar decisões na vida. É Deus direcionando a pessoa que ora. Isso é só isso. Enquanto a ciência vem só confirmar o que a Bíblia já nos ensina. Quem ora, Deus direciona. A prática contínua da oração é fundamental para desenvolver um coração humilde e submisso, reconhecendo constantemente a necessidade da intervenção divina. Quando você ora, você entende as suas limitações. Quando você ora, você entende as suas fragilidades, as suas fraquezas. Quando você ora, você entende que você é dependente de Deus. Como é maravilhoso quando nós fazemos isso. E a minha oração nesse momento é que cada professor, cada aluno tenha essa compreensão de que cada vez que você se prostrar em oração, você está se humilhando, se submetendo a Deus, reconhecendo a sua constante e absoluta necessidade dele. E ele, por sua graça, irá lhe preencher. A oração, portanto, não é somente um ato de falar com Deus, mas um ato de submissão e dependência total dele, essencial para vencer as batalhas espirituais. A vida do crente é uma vida de batalha. E as batalhas do crente são as únicas batalhas que são vencidas com humildade. São vencidas com submissão. São vencidas com rendição. Vencidas com prostração. Mas é óbvio que é diante do nosso Altíssimo Senhor soberano Deus. Submissão e renovação da mente. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente.
Nós não podemos nos conformar com este mundo, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Esse processo de renovação é parte integral da submissão a Deus, pois nos permite alinhar nossos pensamentos, desejos e ações com a vontade de Deus, né? Não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, se submetendo a Deus, né? Eu já falei das ideologias progressistas. Hoje o que mais tem são essas ideias, teorias, ideologias que capturam a mente das pessoas. Mas nós precisamos nos renovar, nos libertar dessas porcarias, dessas imundícias. E como nós fazemos isso, irmão? Nos submetendo a Deus. Nos submetendo a Deus, nos humilhando diante de Deus, vivendo uma vida de oração, a nossa mente será transformada. Ao permitir que a palavra de Deus transforme nossa mente, fica mais fácil resistirmos ao diabo e às suas tentações, pois estamos fundamentados na verdade de Deus, estamos seguros, acolhidos em Deus. A renovação da mente é um processo contínuo que requer fidelidade a Deus, disciplina e dedicação, mas é crucial para viver uma vida submissa ao Senhor e vitoriosa contra as forças do mal. É importante que a vida cristã seja disciplinada, que ela seja diária e disciplinada, que essa submissão seja diária e disciplinada. É importante. Isso aqui não é uma coisa de outro mundo não, gente. É todos os êxitos alcançados por qualquer pessoa na vida, na sua existência, seja em que área for, se não houver disciplina e dedicação, sem chance, meu amigo. Sem chance. O problema é que a gente vive à espera de um milagre. O tempo todo à espera de um milagre, mas sem responsabilidade, sem comprometimento. Como que eu quero viver em aliança com alguém se eu não tenho compromisso com essa pessoa? Assim, nós cristãos temos vivido muitas vezes. Queremos que as coisas aconteçam na nossa vida sem termos uma vida de fidelidade com Deus, de aliança e compromisso com Ele. Isso não vai funcionar. Tiago destaca que uma fé genuína exige um coração puro e arrependido, comprometido com a santidade. Isso aqui é muito forte. Uma fé genuína, ela exige pureza, arrependimento e comprometimento com a santidade. Uma fé genuína nos leva a nos arrepender dos nossos pecados. Uma fé genuína nos leva a ter um coração puro. Uma fé genuína nos leva a ter uma vida transformada. Uma fé verdadeiramente bíblica, a fé genuína, nos leva a ter uma vida santa. Nossa conclusão. Nesta lição estudamos a respeito dos perigos da amizade com o mundo e as consequências de se tornar inimigo de Deus. O que é fato. Sendo amigo do mundo é inimigo de Deus. A natureza dos desejos carnais leva a conflitos e distanciamento de Deus, enquanto a verdadeira submissão a Ele ressalta em uma vida de pureza e devoção. Como crentes, somos chamados a viver uma fé autêntica, rejeitando as paixões mundanas e buscando um relacionamento íntimo com Deus. A submissão ao Senhor e a purificação do coração são essenciais para uma vida que glorifica a Deus e reflete seu amor e santidade no mundo. Ao nos afastarmos das influências mundanas, encontramos a verdadeira paz e a satisfação espiritual. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Você que faz uso dos nossos slides na sua igreja, tire uma foto de você ministrando e nos envie para que nós possamos colocar no nosso acervo. Acesse o site ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. Lembrando do conteúdo da assinatura, slides de adulto e jovem, além de slides de escatologia, slide de discipulado, sermões em PDF, cursos básicos de teologia, cursos diversos, incluindo curso de capacitação para professores. Lembrando também que o aplicativo da EBD em Foco já está funcionando e você pode acessá-lo pela sua Play Store. Procure lá por EBD em Foco e você terá acesso a todos os slides e subsídios do ebdemfoco.com. Ficamos por aqui, lembrando que na plataforma do ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Até a próxima, paz e bem a todos.